Seu romance foi um verdadeiro turbilhão, parecia escrito nas estrelas. Antes de seu encontro fatídico, ela já estava prometida a outro homem. Seus sapatos eram cobertos de pérolas, e um longo véu emoldurava seu cabelo. Um conjunto de joias de esmeralda brilhava ao redor do pescoço delicado da garota. Todo aquele brilho realçava ainda mais a beleza da jovem noiva de olhos azuis. Ela observava, encantada, o visual tomando forma peça por peça. Essa era Lily, a jovem filha do Conde Roland. Estava prestes a se tornar parte da família real do Reino da Lua Nova. Mal podia esperar para mostrar seu vestido ao noivo. As criadas disseram que ele havia saído para a estufa. A tradição dizia que a noiva não deveria ver o noivo no dia anterior ao casamento, mas Lily não ligava. Conhecia o príncipe Richard Stuart desde criança. Eram muito próximos. Ele foi o primeiro com quem ela viveu muitas primeiras vezes, e ela acabou se apaixonando perdidamente. Seu coração transbordava de sonhos e esperança sobre o futuro deles. Ela estava a caminho de encontrá-lo, quando parou ao ouvir vozes conhecidas. Escondeu-se atrás das folhas e viu Richard todo carinhoso com uma garota chamada Bella. Ele estava beijando com paixão a ruiva com quem vinha mantendo um caso secreto. O pior de tudo? Bella era irmã de Lily. O príncipe chamava Lily de criança, dizia que ela era entediante e que não queria aquele tipo de amor. Chamava a outra garota de seu maior prazer enquanto os dois se entregavam ao momento. Mas a cena foi interrompida quando ouviram um vaso se quebrar. Ambos se viraram e deram de cara com a noiva. Os dois ficaram em pânico por terem sido flagrados. Lily ficou paralisada, tentando, em vão, pedir uma explicação. Explodiu de raiva, perguntando como ele podia fazer algo assim com sua irmã. Bella apenas sorriu com arrogância e perguntou por que Lily se metia nos assuntos do príncipe. Depois se aproximou e disse, com confiança, que Richard sabia muito bem o que estava fazendo. Lily se afastou, mandando que ela a deixasse em paz. A raiva foi tanta que acabou sacudindo a irmã com força demais, e Bella caiu para trás fingindo estar assustada. Ela olhou para Richard em busca de apoio. O príncipe segurou o braço de Lily com brutalidade e mandou que ela não falasse com Bella daquela forma. Disse que o casamento era uma farsa e que ela precisava superar isso. Em seguida, se virou para Bella e a chamou para ficar com eles. Quando tentou beijar Lily, ela, enojada, mordeu seu polegar com força e cravou as unhas em sua mão. Richard gritou de dor e se afastou chamando-a de louca. No movimento brusco, acabou acertando um soco no rosto da noiva, deixando uma marca horrível. Lily, chorando, ameaçou contar ao rei sobre o envolvimento dele com a filha da bruxa. O príncipe congelou, percebendo o tamanho do problema. Ela se levantou, ainda tonta, e anunciou friamente que o casamento entre as famílias Stuart e Roland estava cancelado. Achava que tudo terminaria ali, mas então uma mão feminina agarrou seu braço. Em um piscar de olhos, Bella a prendeu num abraço sufocante e, com uma voz ameaçadora, disse que iria calá-la para sempre. Antes que Lily pudesse reagir, uma poção foi forçada em sua garganta. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer uma das misturas de Bella. Lembrou-se do dia em que pegou a irmã mexendo com poções na floresta, nunca imaginou que terminaria como uma das vítimas. Tentou resistir, mas Bella a segurou até ela engolir tudo. Lily tossia e engasgava enquanto o veneno queimava sua garganta. Bella apenas sorriu, observando-a cuspir sangue, e declarou de forma dramática que a noiva do príncipe havia morrido antes do casamento. Richard concordou e sugeriu que amarrassem o corpo a um cavalo e o soltassem nos campos, os monstros cuidariam do resto sob a luz da lua vermelha. O corpo enfraquecido de Lily resistiu ao plano cruel até o anoitecer. Quando finalmente caiu no chão, achou que seu fim havia chegado, até ver uma pata diante dela. Um enorme monstro a ergueu nos braços com cuidado. Seus olhos brilhavam em vermelho intenso, e ninguém poderia imaginar o que ele pretendia. O lobo gigante fitou atentamente a garota banhada pela luz da lua rubra. Rapidamente, a levou para seu castelo isolado. Quando Lily abriu os olhos, achou que via um anjo. Pensou que Deus a havia levado ao céu e fechou os olhos de novo. Mas, ao despertar completamente, percebeu que ainda estava viva. Não reconheceu a mulher ao lado da cama. A criada abaixou a cabeça e disse que Lily havia despertado. Assustada, ela se levantou e perguntou onde estava. A mulher sorriu, apresentou-se como Catherine e disse que ela estava em segurança, no solar do fim das sombras. Explicou que todas as terras dos ermos de Yarrow pertenciam ao duque.
Nesse momento, um homem alto lançou-lhe um olhar enigmático e estalou os dedos. Imediatamente, todas as velas do castelo se acenderam ao mesmo tempo. Imponente diante dela, ele se apresentou como Sua Alteza Real, Isaac Stewart. Lily ficou surpresa, ele era o irmão mais novo do atual rei, um homem de grande prestígio no Reino Crescente. Isaac era o herdeiro do trono, conhecido por seus feitos militares e por sua beleza. Mas seu envolvimento com as artes sombrias o havia afastado da corte, levando-o ao isolamento. Desapareceu por anos, deixando o reino em mistério. Lily se levantou, fez uma reverência e agradeceu por ter sido salva. Tentou terminar o cumprimento, mas sua cabeça começou a girar violentamente. Antes que percebesse, Lily tropeçou e acabou caindo direto nos braços de Isaac. Nem precisou se apresentar, ele já sabia seu nome. Quando recobrou a consciência, percebeu que estava sendo segurada bem perto do peito dele. Com um movimento suave, Isaac a colocou de pé e disse que sabia exatamente quem ela era. Chamou-a de a pobre garota que quase se tornou concubina do príncipe. Explicou que a magia negra e o veneno a haviam deixado em péssimo estado, e por isso ela havia entrado em coma. Com um olhar sério, mandou que deixasse as formalidades de lado e descansasse. Lily ficou paralisada ao descobrir que havia dormido por 2 dias, e, nesse tempo, perderá seu próprio casamento com Richard. O peso da realidade a atingiu como um trem em alta velocidade. Só de pensar no que seus pais poderiam estar passando, suas mãos começaram a tremer sem controle. Lembrou-se de Bella, a irmã que tanto desejava roubar seu lugar como noiva. A lembrança fez seu corpo tremer ainda mais. Isaac a observou atentamente e perguntou se ela estava planejando se vingar. Ela congelou quando ele revelou que seu noivo, o amor de infância, e sua irmã não apenas a traíram, mas a envenenaram com algo que corrói uma pessoa por dentro. Isaac, com frieza, perguntou se ela os odiava por isso. Lily os odiava com cada fibra do seu ser, mas sabia que não tinha forças para enfrentá-los. O desespero crescia dentro dela, até que Isaac se aproximou para acalmá-la. Ao ver suas lágrimas, mandou que parasse de abaixar a cabeça. Passou a mão em seu rosto manchado de choro e pediu que o olhasse nos olhos. Com um tom firme, disse que poderia ensiná-la tudo. Disse que essas habilidades poderiam ajudá-la a se vingar. Isaac afirmou que, se ela aceitasse, teria de permanecer na propriedade do crepúsculo. Lily ainda chorava, mas suas palavras reacenderam uma ponta de esperança. Ele segurou a parte de trás de sua cabeça e pediu que ficasse com ele. Ela ficou chocada, confusa, e sem saber o que responder. No fundo, sabia que não tinha outro lugar para ir, e isso a fez pensar seriamente na proposta. Lily sempre ouvirá que ele era arrogante e presunçoso. Mesmo sendo seu salvador, ainda era um Stewart, frio e orgulhoso. Fez uma reverência respeitosa, mas deixou claro que ainda não sabia se podia confiar nele. Mencionou que já estava noiva, o que poderia causar um escândalo enorme. Disse que precisava tomar uma decisão apenas depois de conversar com seu pai, e que sua mãe devia estar desesperada com seu desaparecimento. Olhou Isaac nos olhos e pediu que a levasse para casa. O duque ficou surpreso, completamente confuso com a recusa. Apesar da irritação evidente, apenas assentiu diante do pedido. Lily suspirou aliviada e passou rapidamente por ele. No entanto, mal deu 2 passos antes que Isaac segurasse seu pulso. Ela se virou, surpresa, afinal, ele havia concordado em deixá-la ir. Ele perguntou se ela realmente planejava vagar pelos ermos vestida de camisola. Só então ela percebeu que ainda usava uma camisola de dormir. Corando de vergonha, virou-se de costas e tentou cobrir o peito. Isaac suspirou e ordenou à criada que preparasse roupas de montaria e um cavalo. Lily ainda estava constrangida, mas logo começou a se preparar para o retorno. Enquanto acariciava o animal com ternura, pensava em silêncio que logo estaria de volta à mansão dos Roland. Montou e partiu. Isaac Stewart ficou observando a silhueta da garota desaparecer no horizonte, pensativo. A criada perguntou se ele realmente iria deixá-la ir embora assim. Disse que ela era a única filha de Saint-Anjou, nascida sob uma estrela da sorte, e herdeira da receita mágica de poções da família. Isaac já havia sentido o chamado do sangue dela antes. A criada lembrou que Lily tinha o poder de restaurar sua aparência e sua sanidade, a chave para quebrar a maldição e permitir que ele retornasse ao palácio. O duque começou a planejar como poderia usá-la. Estendeu o braço e um corvo pousou nele. Ordenou que enviassem algumas aves para vigiar a garota.
Enquanto isso, Lily praticamente correu até a mansão Roland. Entrou gritando que havia voltado, mas o que viu a deixou sem chão. Bem diante dela, havia um caixão coberto de flores brancas. Cambaleando, ela se aproximou e viu sua mãe dentro dele. O choque foi tão grande que mal conseguiu respirar. Ali, deitada, estava a mulher que deveria ter estado em seu casamento no dia anterior. Lily desabou no chão diante do corpo, incapaz de acreditar no que via. Seu corpo tremia, as lágrimas caíam sem parar, e sua mente se recusava a aceitar que aquilo fosse real. Ajoelhada diante da mãe sem vida, Lily sentia o mundo desmoronar. Quando olhou para o lado, viu a criada imóvel, em puro pavor. Desesperada, começou a exigir saber o que havia acontecido. A governanta gritou, apavorada, dizendo que o assassino havia voltado. Com o rosto coberto de lágrimas, Lily ficou sem palavras ao ser publicamente acusada de assassinato. O choque foi tão grande que ela mal conseguiu respirar. Logo, trancaram Lily na masmorra da torre da mansão do Duque Roland. Ela começou a bater desesperadamente na porta quando ouviu passos se aproximando. Gritou, exigindo ver o pai e dizendo que estava sendo presa injustamente. Caiu de joelhos, ainda socando a porta com as mãos nuas. De cabeça baixa, murmurou que queria encontrar o assassino de sua mãe. Quando a porta se abriu, a luz forte a fez apertar os olhos, mas o que viu não era o que esperava. Quem estava diante dela era sua inimiga, Bella, a traidora, saboreando uma xícara de chá com um sorriso de escárnio. Fingindo preocupação, despejou o chá e comentou que tinha ouvido os gritos. Com fingida gentileza, ofereceu uma xícara à irmã, dizendo que a voz dela devia estar cansada. Lily, furiosa, acusou Bella de todos os crimes que havia cometido. A outra apenas riu, zombando, e perguntou quem ela estava esperando. Então, com falsa tristeza, disse que depois que Lily fugiu, o pai teve um ataque cardíaco. A notícia atingiu Lily como uma pancada no peito, esmagando sua esperança. Bella apenas deu um sorrisinho cínico e disse que precisava preparar o remédio dele. Lily agarrou a mão da irmã e a olhou nos olhos, com o coração em pedaços. Disse, com a voz trêmula, que o karma iria alcançá-la por destruir a própria família. Antes que pudesse continuar, Bella lhe deu um tapa violento no rosto. Com uma expressão fria, avisou que o rosto de Lily estava espalhado por todos os cartazes de procurados. Acrescentou que ela receberia sua justa punição no dia seguinte, por todos os crimes dos quais fora acusada. Bella começou a descrever seu plano, mostrando que tudo havia sido cuidadosamente calculado. Lily sentiu suas esperanças desaparecerem de vez, agora entendia que Bella e Richard estavam tramando sua morte. Bella repetiu as palavras do príncipe, dizendo que ele já estava cansado de brincar com Lily. Inclinando-se sobre ela, declarou que o que ele realmente amava era a fama e o trono. Lily se levantou, tremendo, e disse que ela sempre fora o obstáculo nos planos dos dois. Olhou fixamente para a bruxa e perguntou o que seus pais haviam feito para merecer tamanha crueldade. Em um surto de fúria, agarrou Bella pelo pescoço e gritou, exigindo uma resposta. Lembrou-lhe de como o pai a acolhera, mesmo depois que ela vagara com a mãe, uma bruxa sem lar. Disse que sempre a tratou como irmã, sem se importar com sua origem. Até mesmo sua mãe a havia aceitado como filha, ensinando-lhe tudo o que sabia sobre medicina. Com lágrimas e raiva, Lily gritou perguntando por que ela havia retribuído com tamanha maldade. Bella a olhou friamente e disse que Lily tinha tido sua chance, mas a desperdiçou. Disse ainda que estava surpresa por ela ainda tentar dar lições de moral. Em seguida, Bella começou a entoar um feitiço, e o quarto se encheu de uma luz ofuscante. Seus olhos brilharam em verde flamejante, prontos para destruir tudo. O poder da bruxa lançou Lily ao chão, prendendo seus braços com força mágica. De pé sobre ela, Bella declarou com ódio que sempre a desprezara. Confessou sua inveja, Lily era fruto de amor, enquanto ela nascerá de uma bruxa mendiga. Ambas se apaixonaram por Richard, mas o pai só havia arranjado o noivado para Lily. Bella sempre ficou à sombra, corroída pela inveja. Lily perguntou por que ela os culpava por algo que nunca lhe negaram. Bella virou o rosto e disse que, quando Lily estivesse morta, tomaria tudo para si, inclusive o corpo dela. Sumiu atrás da porta, deixando Lily amarrada por cipós espinhosos, e se despediu friamente. Exausta, Lily abaixou a cabeça e, entre soluços, murmurou o nome do príncipe. Tremendo, confessou que se arrependia de tê-lo deixado tão cedo. Chorando, admitiu que agora só queria vingança. Nesse momento, um corvo apareceu, observando-a pelas costas.
Sua voz grave ecoou, dizendo que tinha ouvido o desejo dela. Assim que falou, os cipós começaram a brilhar com uma luz intensa. O corvo liberou uma onda de magia que atingiu as amarras, destruindo-as por completo. A força do impacto foi tamanha que quebrou as janelas da torre. Lily percebeu, assustada, que suas mãos estavam livres. Olhou o corvo, que voava em sua direção com um anel enorme preso à perna. Curiosa, começou a examiná-lo. O pássaro se irritou e mandou que o chamasse de Karen, não de passarinho. Orgulhoso, apresentou-se como o espião mais confiável do príncipe herdeiro. Disse que viera a mando de seu mestre para levá-la de volta à propriedade. Demorou um instante para Lily processar tudo o que ouvirá. Então perguntou qual era o plano de fuga, já que Bella havia mandado guardas atrás dela. O corvo bufou e a chamou de tola, perguntou para que ela achava que serviam as asas de um pássaro. Bateu as asas e respondeu, para voar. Pousou no parapeito da janela e disse que ninguém poderia alcançá-los. Mandou que ela se apressasse e subisse em suas costas. Lily ficou paralisada, aquilo soava absurdo demais. Mesmo assim, subiu hesitante no parapeito e se preparou. Mas, ao olhar para baixo, viu a altura e sentiu todo o medo tomar conta. Com a voz trêmula, perguntou o que devia fazer, dizendo que tinha medo de altura. O corvo respondeu com firmeza, confie em mim, e pule. Lily, tremendo da cabeça aos pés, não sabia se era coragem ou desespero o que sentia naquele instante. O medo dela aumentou quando os cavaleiros notaram as janelas quebradas da masmorra. Assim que viram Lily, ordenaram que ela fosse capturada imediatamente. Foi nesse momento que ela percebeu que a morte a aguardava de qualquer forma. Então, ela pulou, decidindo que era melhor morrer assim do que ser executada em público. Fechou os olhos com força, sentindo sua morte se aproximar. Para sua surpresa, ela se viu montada em um pássaro gigantesco. Ficou boquiaberta ao perceber o tamanho monstruoso de Karen Frel. Ele mandou que ela se segurasse em suas penas e se preparasse para o impacto. Nesse instante, os guardas notaram o corvo gigante. Ao verem a magia sombria, começaram a gritar desesperados, o que só confirmou suas suspeitas. Sim, ela é mesmo uma bruxa maldita. Lily percebeu que sua antiga vida havia acabado e aceitou o destino que vinha pela frente. Agarrou-se firme às asas do corvo, que voava habilmente por entre as florestas. Depois de um tempo, eles finalmente chegaram ao castelo do príncipe herdeiro. Ele havia deixado roupas novas e confortáveis para ela, cuidando para que se sentisse à vontade. Lily ainda estava atônita, sem acreditar que estava tão longe de casa. Subindo as escadas, ela viu o colar do seu casamento, o mesmo que pertencia à sua mãe, a pessoa que mais amava. O colar de esmeralda havia sido passado de geração em geração entre as mulheres da família. Era para ter simbolizado um casamento feliz para Lily também. Mas ao lembrar de tudo que foi destruído, ela desabou em lágrimas, tomada pela raiva da morte de sua mãe. Determinada, jurou que se vingaria, custasse o que custasse. Queria que pagassem com sangue por tudo o que haviam feito. Limpou as lágrimas quando a porta do quarto se abriu. Isaac apareceu diante dela e perguntou se ela já havia tomado sua decisão. A garota olhou para o seu novo protetor com atenção. Ele então declarou, sem rodeios, que a partir daquele dia ela seria a senhora da mansão do crepúsculo. Lily ficou chocada, achando que devia haver algum engano. Curvou-se imediatamente, agradecendo por toda a ajuda e abrigo. Mas se preocupou com o risco que isso representava para ele, já que agora era uma criminosa procurada. Decidiu ser direta e perguntou o que ele queria em troca. Isaac sorriu, dizendo que ela era bem perspicaz por pensar nas coisas pelo lado dele. Aproximando-se, disse claramente que precisava do sangue dela. Pegou o colar em suas mãos e o colocou em seu pescoço com calma. Explicou que havia sido amaldiçoado anos atrás, e que ela poderia ser a chave para quebrar essa maldição. Pediu que ela lhe desse um pouco de seu sangue todo mês, durante a lua cheia, para preparar um remédio. Achava que ela fosse se assustar, mas, ao contrário, Lily apenas se virou de repente, abrindo seus olhos com firmeza para ver a cor dos dele. Em seguida, começou a desabotoar a camisa dele, dizendo que se sentia ofendida. Isaac ficou completamente surpreso com a atitude. No instante seguinte, ela expôs o peito dele e viu uma marca escura, os selos da coroa lunar. Naquele momento, tudo fez sentido. Ela entendeu por que ele havia se afastado da família real. Sabia que, a cada lua cheia, ele se transformava em uma besta, e nas noites sem lua, sofria dores terríveis.
Estava destinado a enlouquecer lentamente até destruir todos que amava. Lily também percebeu que o corvo, Sr. Karen, era amaldiçoado. Isaac explicou que o havia comprado no mercado e que tudo mudou na noite em que uma bruxa os atacou. Ela os atingiu no ponto mais fraco. Karen compartilhou a maldição com ele, impedindo que perdesse o controle total. Se não fosse por isso, Isaac já teria se transformado num monstro há muito tempo. Desde então, eles viviam escondidos, longe de tudo. Isaac ainda se lembrava perfeitamente do rosto daquela bruxa e jurava que faria ela pagar 1000 vezes pelo que o fez passar. Acariciou Lily e disse que suas histórias eram parecidas. Para sua surpresa, ela aceitou o acordo com naturalidade e até sorriu, dizendo que parecia um bom negócio em troca de sua proteção. Lily então se ofereceu para preparar ervas que aliviassem a dor e o ajudassem a se acalmar. Nesse momento, um servo entrou trazendo uma carta de Sua Majestade. De repente, ela imaginou seu mestre bebendo sangue e corou imediatamente, sentindo-se envergonhada. Riu e prometeu que guardaria o segredo deles. Explicou que só queria entender melhor os sintomas dele. A criada que acompanhava disse que o vínculo da coroa lunar era uma maldição raríssima e ficou impressionada por Lily talvez poder quebrá-la. Lily respondeu que não tinha muita experiência, mas era boa com poções e remédios. Achava que talvez pudesse criar uma cura usando o próprio sangue. Com um sorriso astuto, perguntou se um dia conseguiria retribuir tudo o que ele havia feito por ela. Naquele mesmo dia, Isaac mandou preparar um quarto de hóspedes para Lily. Ela ficou radiante, verdadeiramente feliz. Isaac foi um anfitrião atencioso, mostrando-lhe cada canto do castelo. Até permitiu que ela cultivasse ervas ali. Depois, a levou a uma sala separada, perfeita para montar um laboratório. Lily ficou encantada com o tamanho do espaço. Ela agradeceu radiante e prometeu preparar um remédio para ele. Isaac gostou de vê-la tão feliz. Disse que a visita tinha acabado e que bastaria chamar o servo se precisasse de algo. Lily o observou ir embora e teve vontade de falar. No fim, decidiu se aproximar do príncipe herdeiro e perguntar o que ele planejava. Apressou-se até ele e comentou que vira uma mudança de humor depois da leitura da carta. Disse que queria ajudá-lo como aliada. O homem a fitou pensativo e, virando-se, disse que ela não deveria se envolver em seus assuntos. As palavras doeram, ela só queria ajudar. Começou a preparar a poção e percebeu que talvez ele não quisesse amizade. Olhou o próprio reflexo e lembrou-se de que não era mais uma princesa. Pegou a faca e repetiu que a levavam apenas por causa do seu sangue. Pensou em deixá-lo em paz, dar o que ele queria e depois usá-lo para conseguir o que buscava. Karen interrompeu os pensamentos, perguntando o que cheirava tão bem. Lily o repreendeu quando o corvo começou a beber a poção, disse que era uma mistura experimental. Em seguida a sala se encheu de luz e, diante deles, apareceu um homem moreno e sem camisa. Embora a transformação provasse que a poção funcionava, a situação deixou-a envergonhada. O grito dela chamou Catherine, que trouxe roupas. Karen ficou constrangido por ter assustado Lady Lily, fazia muito tempo que não voltava à forma humana. Lily suspeitou que o sangue dela na poção tivesse influenciado o resultado. Avisou que ele só ficaria humano por meio-dia antes de voltar a ser corvo. Karen perguntou se, com ingredientes diferentes, poderia permanecer humano por mais tempo. Lily disse que era possível, mas que teriam de testar, e que itens raros seriam difíceis de conseguir. O corvo apertou suas mãos e sugeriu irem ao mercado juntos. Quase implorando com o olhar, conquistou o acordo dela. Antes que percebesse, ele segurou sua mão e começou a puxá-la. Ela lembrou-lhe que era procurada e poderia ser presa, mas ele apenas sorriu e pediu que confiasse. Piscou, brincando, prometendo que tudo ficaria bem. Acabaram por vesti-la com um traje do povo fala. Ele riu, dizendo que ela agora usava roupas de sua tribo, ela não conseguiu evitar imaginar o espião em roupas femininas. Em seguida foram à loja de artigos mágicos, onde uma jovem os recebeu, evidentemente conhecida de Karen. Ele pediu sigilo e lembrou que as regras eram as mesmas para todos. A moça avaliou a companheira com curiosidade e garantiu manter segredo. Karen explicou que frequentava um lugar por causa de Isaac, cuja dona da loja tinha faro para achados raros. Quando abriram a caixa, havia verdadeira escama de sereia, um ingrediente potente. Karen enfiou a mão no bolso, prometendo comprá-la, e tirou um saco de ouro, mostrando que tinham dinheiro. Nesse momento Bella entrou na loja, também buscando a escama. A visão da irmã encheu Lily de medo, ela tentou esconder o rosto, apertando o chale.
Bella observava-a como predadora fareja a presa, querendo saber como uma simples criada podia comprar aquilo. Arrebatou o frasco das mãos dela e, com um sorriso cínico, supôs que era uma poção do amor. Exibiu o frasco e disse que ia comprar. A dona explicou que alguém já havia adquirido as escamas, mas Bella, com desdém, ofereceu o dobro do preço, zombou do povo fala, chamando-os de pobres sem pátria. Karen resmungou que estava tentado a rearranjar o rosto dela. Lily tremeu e sussurrou que preparava um elixir especial. Karen não entendia para que servia o elixir nem por que ela tinha tanto medo. Lily explicou que os ingredientes serviam para fazer uma mistura que faz a vítima perder a razão e virar um marionete, obedecendo ordens alheias. Supôs que Bella estava preparando aquilo para o pai. Decidida, desafiou a irmã e agarrou o frasco. Discretamente espalhou seu conteúdo, mirando as costas de Bella. A irmã virou-se, enfurecida, perguntando o que ela fazia. Lily sorriu de canto e disse que presenteava Bella com pó de escama de traça da chuva, um produto que provoca erupções se entrar em contato com a pele. Bella começou a coçar desesperada e logo partiu para insultos. Antes que nada acontecesse, Karen pousou uma faca no pescoço de Bella, dizendo que não dava a mínima para quem ela fosse. Ele explicou que ela o havia desrespeitado de acordo com as regras do clã File. A garota sentiu um arrepio de medo quando ele disse que poderia acabar com ela ali mesmo. A dona da loja interveio, dizendo que era melhor ela se desculpar logo com o estimado hóspede. Karen deu um sorriso de canto e afirmou que não queria causar confusão. Ordenou que ela se ajoelhasse e pedisse desculpas à sua irmã. Bella fervia de ódio por dentro, como ele ousava humilhá-la daquele jeito. Sabia que poderia usar magia negra e transformar o lugar em cinzas, mas lembrou que a dona da loja, Isis, conhecia bem sua família. O respeito que Isis demonstrava aos membros do clã File a incomodava profundamente. Ela sabia que, se causasse confusão ali, traria problemas à própria casa. Engolindo o orgulho, Bella se ajoelhou diante da garota. Cada palavra custava, mas conseguiu se desculpar. Karen repetiu cada insulto que ela havia dito antes, e Bella teve de engolir todos. Lily respondeu calmamente que não levaria nada daquilo para o coração. Estendeu a mão à bruxa humilhada e exigiu que devolvesse as escamas de sereia. Bella entregou o frasco com relutância, sem dizer uma palavra. Lily ainda ordenou que todos os materiais mencionados fossem enviados ao castelo e determinou que, dali em diante, Isis não vendesse mais nada a Bella, nem uma folha. Isis concordou educadamente e foi buscar o pedido no depósito. Lily lançou um olhar vitorioso à irmã, prometendo a si mesma que aquilo era só o começo. Declarou que haviam terminado os negócios, e Karen dispensou Bella. A bruxa caiu no chão, humilhada, depois que ele a empurrou. Disse a si mesma que suportaria, jurando se vingar por tamanha vergonha. Bella observou os dois saírem, desejando poder destruí-los ali mesmo. Ao reparar melhor nos gestos da garota, reconheceu o porte gracioso que jamais esqueceria, era Lily. Enquanto isso, Richard se divertia com outras mulheres. A diversão durou até Bella aparecer. Ela arrancou o curativo dele, os olhos brilhando de raiva. Richard explodiu, dizendo que já a tinha avisado para não aparecer sem permissão. Bella começou a chorar, pedindo desculpas, mas ele continuou gritando. Ela explicou que o ferimento no rosto era culpa da irmã. Richard ficou surpreso, ela havia contado que Lily fugira usando magia negra. Bella disse que encontrara uma garota no mercado que lhe parecia estranhamente familiar. Acrescentou que essa mesma garota estava com um bárbaro do clã File. Richard lembrou que Lily sempre fazia jogo duro, nem deixava que ele a beijasse. Bella continuou chorando, falando de todo o sofrimento que passará. Mentiu descaradamente, dizendo que o povo andava chamando Richard de fraco e egocêntrico, e que ele nunca chegaria aos pés de Isaac. Enquanto isso, Karen se divertia rindo do rosto inchado de Bella, achava delicioso vê-la receber o troco. Lily também estava animada, agradecida pela ajuda da dona da loja. O corvo comentou que Isis era a mulher mais competente do clã e jamais permitiria que desrespeitassem os seus. Disse também que ela queria retribuir a gentileza que haviam mostrado. Lily o ouvia até perceber Isaac no grande salão, sozinho. Ele olhou as horas e perguntou se haviam aproveitado as ruas antigas, deixando claro que não gostou nada de vê-los voltando tão tarde. Depois de uma conversa rápida, Lily subiu para o quarto. Suspirou enquanto a escova deslizava pelos cabelos e confessou à criada que havia desagradado Isaac. Explicou o motivo da ida à cidade, mas ele apenas a ignorou. Pediu perdão, sem sucesso.
O homem apenas disse que, a partir de agora, ela não podia sair do castelo sem sua permissão. Isso a irritou, odiava a ideia de ser controlada. Catherine sorriu e disse que ele só estava preocupado com ela, algo a que Lily não estava acostumada. A criada contou que ele havia voltado ao castelo com um buquê procurado por toda parte antes de perguntar onde ela estava. Ficou aliviado ao saber que Karen a acompanhava e depois esperou os dois retornarem, checando o relógio de bolso a cada instante. Isaac ainda se preocupava com o quanto Lily sofria pela morte da mãe. Catherine mostrou-lhe o buquê e disse que ele só tinha dificuldade em expressar o que sentia. A explicação mudou completamente a forma como Lily via a situação. Ela olhou pensativa para os lírios que ele havia escolhido para ela. Depois de um tempo, decidiu procurá-lo para agradecer. Encontrou-o treinando tarde da noite, extravasando a raiva. Aproximou-se e comentou sobre o horário. Caminhou até ele e perguntou o que o preocupava. Ele respondeu friamente, lembrando que já tinha dito para ela não se meter nos assuntos dele. Lançou-lhe um olhar rápido e disse que a levaria de volta ao quarto. Lily, sem rodeios, perguntou se ele tinha medo de perder tudo o que possuía. Ele ficou paralisado, sem entender por que ela tinha chegado àquela conclusão. Lily apenas afirmou com confiança que a reação dele provava tudo. Ela se aproximou e disse que conhecia os rumores sobre a família Seward. Era óbvio que o sobrinho dele, Richard, estava faminto pelo trono e queria usar a família Holland para consolidar o próprio poder. Lily tinha certeza de que quem lançou a maldição queria desonrá-lo e tirar-lhe a autoridade. Ela sugeriu que ele pensasse em quem, dentro do próprio círculo, se beneficiaria mais com isso. Antes que pudesse terminar, ele deu um passo à frente, bem perto dela. Lily ficou sem jeito e disse que não devia se meter nos assuntos da família dele. Isaac respondeu que, embora ela fosse esperta, ele precisava refletir com calma sobre tudo. Eles continuaram andando, conversando sobre o jantar de família que o irmão dele em breve realizaria no palácio. Isaac sabia que, se não aparecesse, pareceria desinteressado em política, e tinha certeza de que, nesse caso, seria deposto como príncipe herdeiro. Lily ficou surpresa quando ele mencionou que o evento aconteceria na noite da lua de sangue. Ela comentou que existiam inúmeros rumores sobre ele, já que vivia como um eremita. O rapaz apenas sorriu de canto e disse que aquela festa toda fora organizada justamente por causa dele. Lily sabia que a lua de sangue iria desencadear a transformação monstruosa dele. Isaac disse que precisava estar presente e pediu que ela preparasse uma poção. Lily sorriu e prometeu que tudo daria certo. Ele retribuiu o sorriso e disse que realmente estava contando com a ajuda dela. De repente, Isaac se lembrou de que precisava de uma parceira de dança e a convidou para ir com ele. A garota ficou sem graça com o convite, mas não conseguiu recusar. Seu sorriso se desfez ao lembrar que Richard também estaria lá. Isaac então afirmou que dariam a ela um novo nome e uma aparência completamente diferente. Chamou-a de Princesa Lilith da antiga Leônia e pediu que interpretasse o papel de sua noiva. Lily corou imediatamente com o jeito habilidoso dele. 3 dias depois, Isis caminhava tranquilamente pelo mercado. Mantinha a calma até ouvir gritos sobre um incêndio. Quando chegou, descobriu que sua aldeia inteira, inclusive a loja, estava em chamas. Enquanto isso, Richard esperava com impaciência por notícias de seu servo. O mercenário se curvou e disse que havia feito tudo conforme as ordens. Richard perguntou onde estava a pessoa que deveriam encontrar. O homem entregou uma caixa e disse que ela estava escondida na loja pertencente àquele comerciante da Tríbufa. Richard abriu a caixa com calma, esperando a confirmação de que ela havia morrido. Dentro, havia um fio de cabelo queimado e um colar de esmeraldas. Enquanto isso, Isis conversava com Lily. A garota havia previsto um incêndio e preparado um corpo falso. Isis agradeceu por ela ter conseguido levar os objetos de valor, garantindo que não a procurariam mais. Lily sorriu e agradeceu pela cooperação. Isis decidiu então falar sobre o fato de o príncipe Richard ter causado o incêndio. Custava-lhe acreditar que ele tivesse chegado a esse ponto. Lily explicou de imediato que a ruiva era uma amiga especial dele. Pediu desculpas pela confusão, sabendo quantas pessoas tinham se ferido. Isis disse que não precisava se desculpar e afirmou que não se arrependia de ter ajudado. Avaliou a garota e disse: "Você não deve fingir-se de morta quando vir um animal selvagem." Depois completou com firmeza: "Ou você foge, ou luta." Lily olhou bem para a comerciante e prometeu lembrar do conselho. Em seguida, levantou-se e pediu que não a chamassem mais de Lady Holland.
ordenou que considerassem a filha do Duque Roland morta, perdida no velho mercado. Depois dessa conversa, saiu para dar uma volta. Parecia que tudo o que vinha acontecendo estava pesando sobre ela. Voltou a si ao ouvir uma voz familiar ao seu lado. Era Isaac, que perguntou sem rodeios o que estava deixando-a tão abatida. Mesmo que a operação tivesse sido um sucesso, ela ainda se sentia mal com o resultado. Ele olhou diretamente nos olhos dela e perguntou se ela realmente se culpava pelas mortes. Lily não respondeu, mas a expressão dizia tudo. Isaac afirmou que a loja havia queimado porque os parentes deles eram simplesmente pessoas detestáveis. A garota ficou em silêncio por um momento e então declarou que não iria mais se culpar por isso. Admitiu que se arrependia de não ter acabado com Bella naquele dia. Isaac sorriu de canto e disse que via nos olhos dela uma sede de vingança cada vez maior. Comentou que Karen jamais teria sido capaz de fazer nada contra Bella naquela situação. Ele estendeu uma lâmina para Lily e disse para ela mesma resolver o assunto. A garota segurou o fio afiado com firmeza e ficou olhando para ele. Viu refletidos ali os próprios olhos azuis brilhantes. Mais tarde, enquanto se preparava para o banquete, Lily perguntou o que precisava aprender. Isaac explicou que, na antiga Leônia, ela era uma mulher muito respeitada. Disse que todos os generais e oficiais daquele reino eram mulheres. Com um movimento rápido, ele tomou a faca dela, a imobilizou e disse que havia vencido outra vez. Lily ficou sem jeito com o jeito provocador dele. Isaac acrescentou que, além de esgrima, ela precisava aprender a cavalgar, dominar a etiqueta e as belas artes, habilidades valorizadas pelos nobres de Leônia, que veneravam a rainha. Ele também mandou a costureira confeccionar um vestido para ela. A velha mulher tirou as medidas com cuidado. Isaac realmente se dedicou a instruí-la, pois Lily teria apenas um mês para dominar o idioma e a história do reino. Em Leônia, existia um clã abençoado pelos deuses. As mulheres da realeza nasceram com a poderosa magia branca correndo em seu sangue. Elas podiam controlar os elementos e purificar a corrupção. Por muito tempo, viveram em paz, até que, pouco a pouco, a mudança se infiltrou sem ser notada. Logo, pessoas que desejavam derrubar a rainha decidiram invocar um demônio. Hereges que ganhavam poder adorando o diabo começaram a se chamar de bruxas. Elas trocaram boas ações pelo poder das maldições. Eventualmente, provocaram a ira dos deuses e trouxeram a punição divina sobre si. A terra começou a ruir, e uma chuva de fogo mergulhou o reino no caos. A partir de então, as bruxas passaram a ser vistas como criaturas traiçoeiras, foram exiladas e queimadas. Lily se lembrou de que aquela erupção vulcânica havia acontecido no ano em que nasceu. Perguntou o que havia acontecido com a família real de Leônia. Isaac respondeu que eles amavam sua terra e seu povo mais do que tudo. Encararam a morte como mártires, como uma honra. Lutaram contra os desastres até o fim e acabaram sepultados no fundo do mar. Corria o boato de que um descendente de Leônia havia escapado para o reino crescente. Por um tempo, Isaac a procurou, interessado em seu poder. Mas, para a infelicidade dele, não encontrou nenhum vestígio. Lily disse que compreendia aqueles poderes e tentaria quebrar a maldição da coroa lunar. A prova seria se ele não se transformasse em monstro durante a lua de sangue. A ideia dela era que quem o amaldiçoara acreditasse que ela realmente havia quebrado o feitiço. Lily tinha certeza de que o verdadeiro culpado agiria novamente. Isaac percebeu a preocupação em seus olhos e disse que ainda dava tempo de desistir. Mesmo assim, Lily estava decidida a permanecer ao lado dele até o fim. Ela sorriu e disse que ele precisava dela, e que não conseguiria lidar com aquilo sozinho. Lily garantiu que ele não precisava se preocupar, e que só restava aprender o idioma. A partir daquele momento, ela se dedicou com afinco ao estudo da antiga língua de Leônia. Passava horas trancada no escritório, mergulhada nos livros. Às vezes, até adormecia sobre eles, de tanto estudar até tarde. Isaac a encontrava assim de vez em quando e a cobria com cuidado. Mesmo dormindo, Lily murmurava coisas sobre trabalhar duro e não decepcionar a família. Isaac admirava sua determinação, mas aquela tristeza silenciosa o preocupava. Tudo o que podia fazer era carregá-la com delicadeza até o quarto, em silêncio. Parecia até que ele gostava de percorrer aquele longo corredor com ela nos braços. Ele a deitava na cama com tanta suavidade que parecia temer que ela se quebrasse. Queria sair, mas algo o fez parar. De repente, sentiu a cabeça girar e o coração disparar violentamente. Respirava tão alto e pesado que acabou acordando Lily.
Ela se assustou ao ver o rosto dele coberto de suor. Isaac tentou se controlar e pediu desculpas. A garota percebeu o que estava acontecendo e segurou a mão dele, preocupada. Perguntou diretamente se a maldição estava voltando a atacá-lo. Ele a puxou para perto quando ela disse que podia usar o sangue dela. Isaac congelou por um instante, sentindo o instinto tomar conta. Inspirou devagar o perfume da mão dela, como se quisesse saborear aquele momento. No instante em que imaginou o gosto, suas presas cresceram. Quando Lily se deu conta, ele já a tinha prendido na cama. Mas ela não resistiu. Aquele olhar distante e selvagem dele seria o bastante para assustar qualquer um, ainda assim, ela ficou em silêncio. Lily estremeceu quando a mão com garras tocou seu pescoço delicado. Nunca tinha visto nada parecido, nem o visto agir daquela forma. Assim que sentiu o sopro quente dele sobre sua pele, ela implorou para que ele não fizesse aquilo. Isaac, no entanto, não parecia disposto a parar. Inclinou-se, os dentes à mostra, pronto para morder o pescoço dela. Mas, no último segundo, percebeu o que estava fazendo. Não podia ferir Lily, e recuou imediatamente. Isaac levou as mãos à cabeça, repetindo que aquilo não estava certo. Lily observava, aflita, enquanto ele lutava contra algo dentro de si. O rapaz cerrou o maxilar e, num rompante, mandou que ela parasse de olhá-lo daquele jeito. Endureceu a expressão e saiu do quarto às pressas. Catherine, observando o mestre agitado, tinha um brilho curioso nos olhos. Cada um desses episódios o consumia. Enquanto isso, Lily terminou de preparar a poção e saiu do quarto. Foi até a sacada e viu o brilho ameaçador da lua vermelha. Sabia o que aquilo significava, era hora de agir. Logo avistou Isaac lutando contra a transformação, tentando resistir com todas as forças. Lily só havia lido sobre aquilo nos livros, mas agora via tudo diante de seus olhos. O corpo de Isaac se contorcia de dor sob o peso da maldição. Catherine implorava que ela o ajudasse, dizendo que ele nunca tinha sofrido tanto antes. Isaac, porém, a mandou fugir se quisesse continuar viva. Lily sabia que ele não queria dizer aquilo, mas mesmo assim ficou abalada. Deu um passo à frente e disse que, se não quisesse vê-la por perto, bastava tomar a poção. Mas ele apenas arremessou o frasco e mandou que ela fosse embora. A garota o repreendeu, dizendo que estava agindo como um garoto mimado. Então mudou de estratégia, tomou a poção de uma vez e, no instante seguinte, o beijou, sem lhe dar tempo para reagir. Ela o segurou firme até ter certeza de que ele havia engolido tudo. No instante em que ele tomou a poção, suas orelhas desapareceram imediatamente. O homem desabou, completamente exausto, bem em cima de sua bela salvadora. Lily precisou se lembrar de que ele tinha desmaiado logo após beber a poção. Catherine observava o mestre adormecido com um olhar pensativo. 3 dias depois, Lily voltou a preparar a poção. Catherine apareceu animada, anunciando que o vestido para o banquete estava pronto. Lily se surpreendeu e respondeu que ainda não havia terminado o preparo da poção. A criada segurou sua mão e disse para deixar isso para depois. Sorriu e contou que Isaac tinha preparado uma surpresa para ela. Lily ficou corada ao saber que ele realmente tinha planejado algo. Não o via fazia 3 dias, desde o beijo. A garota se apressou para ir ao quarto do príncipe herdeiro. Ele mencionou casualmente que o vestido estava pronto e sugeriu que ela o experimentasse. Lily o agradeceu, meio sem graça, e correu para ver. Olhou pensativa para uma pequena caixa dourada. Assim que a abriu, viu um colar deslumbrante. Tentou dizer algo, surpresa, mas ele já havia desaparecido. Isaac sabia exatamente no que ela estava pensando ao ver aquelas esmeraldas. A verdade era que aquele colar pertencia à mãe dela, apenas havia sido restaurado. Antes de encenar a morte no incêndio, ele trocou o original por uma cópia falsa. Lily tinha insistido para que usasse o verdadeiro, mas ele se recusou. Não conseguia se livrar da sensação de que aquele relicário era importante demais para ser descartado. Por fim, disse que entenderia se ela ficasse brava com ele. O que não esperava era ser surpreendido por um abraço cheio de gratidão. Lily o agradeceu, emocionada, dizendo que achou que nunca mais veria aquele colar novamente. Ela sorriu radiante e avisou que iria experimentar o vestido. Limpando uma lágrima, disse que ele lhe dera o melhor presente do mundo. Isaac começou a se perguntar se realmente conseguiria retribuir o que ela havia feito por ele. Lily o ajudava sem hesitar, aceitando-o como era.
O rapaz, sem perceber, levou os dedos ao nariz e notou que ainda cheiravam a lírios. Chegou o grande dia do banquete. A arrogante Marquesa Selene Gestia também estava presente. Todos ficaram atônitos, ela realmente tinha aparecido depois de tanto tempo. Muitos acharam que só viera porque o príncipe Isaac estaria lá. Richard foi o primeiro a se aproximar, perguntando se ela estava à procura de seu tio Galinácio. Ele riu, dizendo que o sujeito provavelmente estava correndo pelado pela floresta naquele momento. Beijou a mão da marquesa e a convidou para abrir o baile com uma dança. Tentava cair nas boas graças daquela mulher misteriosa, mas ela o rejeitou sem hesitar. A marquesa respondeu que não dançava com incendiários. Imediatamente, os convidados começaram a cochichar sobre o incêndio no antigo mercado. Selene permaneceu de pé, entediada, mesmo após humilhar o príncipe em público. Olhando à frente com desdém, perguntou, quem é aquela revista de mau gosto, e apontou para Bela, coberta de roupas espalhafatosas e joias berrantes. Constrangido, o príncipe respondeu que nunca a tinha visto antes e não fazia ideia de quem fosse. Bela, então, se aproximou da marquesa e se apresentou como a filha mais velha do Duque Roland. Contou que, após a morte de Lily, o pai adoecera e a havia encarregado de cuidar de tudo. Aproximou-se do príncipe e declarou que substituiria a irmã, tornando-se uma noiva digna. O salão inteiro se calou quando anunciaram a chegada de Isaac Seward. Todos esperavam ver uma fera indomável, mas o que apareceu foi um homem de elegância impressionante. A marquesa Selene Gestia abriu um sorriso, pronta para recebê-lo. Para a surpresa geral, Isaac chegou acompanhado de uma dama nobre. Os aristocratas acharam que ele tinha perdido o juízo, mas o que viram provava o contrário. Em segundos, o salão se encheu de murmúrios sobre a beleza da acompanhante. Isaac a apresentou como princesa do antigo reino de Leônia, chamando-a de sua preciosa noiva. Ela fez uma reverência graciosa e educada. O que mais impressionou os presentes não foi a fortuna dele, mas o fato de realmente ter uma noiva. O príncipe logo comentou sobre a elegância e a postura refinada da princesa. Bela apenas zombou, dizendo que havia muitas como ela por aí. Richard a encarou e perguntou por que dizia algo assim. A bruxa se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido com um sorriso malicioso. Richard sorriu, dizendo que mal podia esperar pelos fogos de artifício. Enquanto isso, Selene Gestia não conseguia tirar os olhos de Lilith. Aproximou-se dela, analisando-a com atenção, como se quisesse confirmar se era mesmo quem dizia ser. Tentou puxar conversa, mencionando que o príncipe falava muito sobre ela. A marquesa examinou a princesa com olhar crítico e perguntou se Isaac havia realmente comentado a seu respeito. Lilith sorriu e respondeu que ouvirá dizer que eles haviam crescido juntos. Selene ergueu o queixo da princesa com o leque, lançando-lhe um olhar venenoso. Chamou-a de princesa de sabe-se lá onde, alguém sobre quem Isaac nunca dissera uma palavra. O príncipe interveio rapidamente, ordenando que ela não fosse rude com sua noiva. Selene arregalou os olhos, surpresa, ao ouvir que ela era sua noiva. Richard, aproveitando a atenção, perguntou a Isaac como ele havia acabado se metendo novamente no palácio, e, com um toque zombeteiro, disse que certamente era a influência daquela tal Lily que o trouxera até ali. A garota afastou a mão dele imediatamente e mandou que caísse fora. Disse que não aceitaria esse tipo de desrespeito. Como se fosse uma princesa do antigo reino de Leônia, Bela começou a falar sobre a história da deusa e perguntou como alguém como ela podia ser esposa de um príncipe amaldiçoado. Lilith estava prestes a responder, mas Isaac tocou sua mão com delicadeza. Ele disse que a trouxera ali justamente para acabar com todos aqueles rumores. Assim que ele falou isso, Lilith agarrou o rosto de Bela num movimento rápido. Pressionou as mãos contra suas têmporas, como se estivesse tentando mexer com sua mente. A garota começou a recitar um feitiço em uma língua antiga. A marquesa reconheceu aquilo como uma prece à deusa. Quando terminou, a tiara de Bela se transformou em uma coroa de flores. Lilith comentou que Bela estava parecendo uma árvore de Natal e precisava pegar leve nos acessórios. Os aristocratas riram, achando que Bela tinha virado motivo de piada. Isaac então chamou a atenção de todos e disse que aquele era o poder da deusa Leônia. Ele acrescentou que ela podia curar qualquer ferida e purificar toda a corrupção. Olhando com ternura para sua noiva, declarou que ela tinha o poder de salvar a todos. Bela continuou duvidando, dizendo que era impossível, o que fez os outros olharem torto para ela. Na verdade, eles estavam usando a poção de Catherine para criar uma ilusão que duraria 3 horas.
Isaac perguntou se Lilith estava preocupada com Bella descobrir. A garota sorriu de canto e disse que Bella logo perderia a coroa de vez. Enquanto isso, o príncipe Richard, irritado, disse que ela o havia envergonhado e que ficasse longe dele. Tomada pela raiva, Bella arrancou a coroa da cabeça. Assim como Lilith havia previsto, ela a lançou com força, e em seguida saiu correndo, sentindo-se completamente derrotada. Lilith disse que iria atrás dela para conversar. Isaac concordou, mas pediu que tivesse cuidado. A saída repentina da princesa despertou o interesse de Richard, que sorriu discretamente, intrigado pela noiva de Lilith. Enquanto isso, Bella era consumida pela fúria e pela humilhação. Em sua mente, chamava Richard de idiota inútil. Ela cravou as unhas nas mãos até sangrarem, pensando que ninguém a trataria assim se ela pertencesse a outra classe. Cerrou os dentes e prometeu que um dia todos viriam do que era capaz. Virou-se quando ouviu uma voz familiar atrás de si. Ali estava a própria princesa Lilith. Bella tentou disfarçar o susto, mas Lilith apenas lançou um olhar de cima a baixo, com desdém. A bruxa se encolheu e exigiu saber o que ela queria. Quando Lilith se aproximou, tomou a mão dela com suavidade e olhou seus dedos ensanguentados. Imediatamente, tirou uma bandagem e começou a cuidar do ferimento. Bella ficou sem reação diante dos movimentos calmos e precisos dela. Lilith sorriu e prometeu que tudo ficaria bem. A bruxa ficou sem palavras, aquela deusa altiva a fizera de tola e ainda assim mostrava compaixão. Lilith comentou que o rancor entre seus antepassados já fazia parte do passado. Bella ficou surpresa quando ela disse que as duas tinham muito em comum. Lilith explicou que, antigamente, as bruxas eram vistas como uma piada. E os nobres também tratavam a deusa como uma simples decoração. Era isso que as tornava parecidas, ambas tinham sofrido. Lilith olhou fundo nos olhos dela e disse que as duas haviam sido tratadas como lixo. Bella se espantou quando Lilith perguntou se ela queria que o príncipe Richard pagasse pelo que fez. Lilith resolveu explorar a raiva da bruxa e mostrou uma pequena bolsa. Puxou-a da manga de Bella e identificou o conteúdo como uma poção de marionete. A bruxa sentiu um surto de fúria e estalou os dedos imediatamente, tentando eliminar qualquer evidência. Lilith sorriu com superioridade, dizendo que não fazia ideia do que ela estava falando. Lilith então lançou um olhar frio, sem dizer mais nada. Aconselhou-a a se acalmar, já que não tinha provas. Bella observou sua rival com desconfiança mais uma vez. Lilith, no entanto, se alegrou por dentro, lembrava-se de ter enfaixado os dedos dela e detectado a poção. Disse que viera ali com permissão do príncipe herdeiro. Antes de sair, avisou que o príncipe ainda a esperava. Assim que partiu em direção ao salão, percebeu que acabará de deixar a isca. Sentiu imediatamente uma aura assassina emanando de Bella. Apertou o vestido, sabendo que precisava salvar o pai o quanto antes. Mas antes que pudesse dar um passo, alguém a agarrou. Um homem a envolveu pela cintura num movimento rápido como um raio, puxando-a para perto. Lilith olhou por cima do ombro e viu o sorriso presunçoso do príncipe Richard. Ela imediatamente lançou um olhar fulminante e mandou que se comportasse. Parecia que suas palavras só o divertiam ainda mais, ele continuou provocando. Segurou-a pelos ombros e disse que era impossível se conter diante de tamanha beleza. Lilith não perdeu tempo, acertou um golpe nas costelas dele, tentando se soltar. Richard gemeu de dor, massageando o local, enquanto ela fugia. Saiu correndo, o que só o fez rir mais. Ele observou enquanto ela se afastava e comentou que aquilo não seria tão fácil assim. Lilith parou de repente, percebendo que estava encurralada, sem saída. Caiu a ficha. Ela tinha se perdido completamente dentro do palácio. Que droga! O príncipe apareceu, dizendo que faria dela sua, de um jeito ou de outro. Ajustou a luva e declarou que estava decidido a conquistá-la. Havia rumores no palácio sobre uma certa poção, uma capaz de realmente prender alguém. Bastavam algumas gotas na pele e o poder de Fandande tomava conta. O príncipe sorriu e confessou que a tinha usado quando a agarrou. Havia derramado discretamente algumas gotas alaranjadas no pescoço dela. O príncipe Richard caminhou triunfante até a imensa porta e a escancarou, sem se importar se ela resistisse ou não. Entrou e, em tom debochado, perguntou onde estava sua gatinha. Richard tinha tanta certeza de que havia vencido que o sorriso não saía de seu rosto. Finalmente, olhou para frente e viu as cortinas se movendo.
Sentiu-se como um predador ao notar um par de sapatos aparecendo por baixo do tecido. Aproximou-se lentamente e estendeu a mão para tocá-las. Estava prestes a saltar sobre Lilith, mas uma mulher o deteve de repente. Richard lançou um olhar furioso para Lady Shia, que o estava atrapalhando outra vez. A moça disse que aquele era o salão de estar, não o parquinho particular dele. Richard retrucou, chamando-a de dama da corte encherida. Lady Shia explicou que precisava preparar o aposento para a chegada da rainha. Richard não discutiu, apenas lançou um olhar de relance e se preparou para sair. Puxou a cortina e ordenou que não deixassem nenhum sujeito suspeito entrar no salão da rainha. Esperava encontrar Lilith, mas tudo o que viu foram os sapatos dela. Desanimado, perguntou, onde diabos ela foi se enfiar? Shia perguntou se estavam encenando alguma peça. Acrescentou que deviam ir embora, mas ele mandou que ela calasse a boca. Depois disso, saiu lentamente, dizendo que havia cometido um engano. Lady Shia ficou imóvel, esperando ele desaparecer. Olhou ao redor e murmurou que teve sorte por ele não tê-la visto. Estava olhando direto para Lilith, que estava armada e escondida do outro lado. Shia perguntou quem a havia ensinado a neutralizar o veneno de Florat. Lilith respondeu friamente que aprenderá com a mãe. Shia elogiou sua esperteza por usar o sapato como isca. Disse que Richard provavelmente teria acabado com ela se ela não tivesse aparecido a tempo. Lilith lançou um olhar desconfiado e perguntou por que ela estava ajudando. Shia apenas recuou, dizendo que não era a primeira vez que Richard fazia algo assim. Lilith se espantou ao saber que ele já tinha feito o mesmo com outras 5 mulheres. O veneno de Florat era proibido, o que a fez pensar que o príncipe devia ter conexões sombrias. Lady Shia comentou que tipos como ele eram uma vergonha para a família real. Lilith perguntou por que ela não o punia por tudo aquilo. A mulher apenas respondeu que era só uma dama e que ele era protegido. Lilith franziu o senho ao ouvir que o príncipe recebia cobertura do próprio rei. Lady Shia disse para ela não se preocupar e ir embora. Entregou-lhe um manto e prometeu que ninguém jamais saberia o que acontecerá. Lilith vestiu o manto e afirmou que não esqueceria sua ajuda. Estava prestes a sair quando Shia correu para impedi-la. Shia lembrou que o sangue derramado ainda continha traços do veneno de flor, quis saber o que Lilith faria com o frasco, mas a garota permaneceu em silêncio. Sabia que Richard não descansaria enquanto não conseguisse o que queria. Tinha certeza de que ele descontaria tudo em Bella, a feiticeira. Ele a agarrou com força e, usando magia, ordenou que levasse Lilith até o quarto dele. O príncipe a ameaçou, dizendo que mostraria o frasco à rainha. Prometeu contar a todos que seu comportamento insano era culpa da bruxa. Bella tentou acalmá-lo, forçando um sorriso doce. Perguntou se seu precioso príncipe estava mesmo a ameaçando. Richard zombou, dizendo que não teria conseguido a poção sem ela. Apertou-lhe o queixo e ameaçou expor que ela era responsável por tudo. A moça segurou a mão dele e perguntou como ele podia fazer aquilo com ela. Com olhos de súplica, disse que tinha feito tudo por ele. Antes que terminasse a frase, ele a estapeou com força. Ordenou que continuasse servindo e trouxesse Lilith. O golpe foi tão violento que Bella caiu como um saco de batatas. Ele continuou gritando ordens, irritado por ela não responder. Parecia que Richard finalmente tinha ultrapassado o limite. De repente, percebeu que estava completamente paralisado. Bella se levantou, esboçou um sorriso distorcido e repetiu as próprias palavras dele. Richard sentiu uma dor percorrer todo o corpo quando ela perguntou se era apenas o brinquedinho dela. A bruxa sorriu e disse para ele não lembrá-la de algo que já sabia há muito tempo. Ergueu a mão e lançou um feixe de luz, dizendo que as coisas iam mudar. Tocou a testa do príncipe e declarou que agora ele era o brinquedo dela. No mesmo instante, a mente dele se apagou. Bella resolveu testar a poção, ordenando que ele lhe entregasse o frasco. Usando magia, ergueu-o no ar e lançou um feixe sobre ele. Num piscar de olhos, o vidro se partiu, destruindo todas as provas. Ela sorriu, perguntando por que ele queria usá-la enquanto a desprezava. Disse que iria consertá-lo, tirou o sapato e estendeu o pé em direção a ele. Sorria vitoriosa, certa de que o príncipe a serviria cegamente. Mas congelou ao ver uma sombra na porta. Correu para o corredor para verificar, e embora não houvesse ninguém, sentia-se observada. Ficou furiosa com a escuridão, porque não conseguia enxergar absolutamente nada. Mesmo assim, ela se sentia melhor sabendo que as provas haviam desaparecido.
Lembrou-se de Richard, completamente sob seu controle. A garota congelou, chocada ao vê-lo segurando um castiçal. Ele continuava engatinhando de joelhos, inebriado com o doce perfume da poção. Bella não conseguia entender quem tinha deixado ali uma vela com essência de florate. Percebeu que ela ardia há algum tempo, e que ninguém parecia tê-la acendido. Num instante, sentiu Richard agarrá-la, prendendo-a em seus braços. Hipnotizado, ele inalava o perfume da bruxa sem parar. Ela tentou fazê-lo parar, mas ele continuava. O príncipe murmurava que era atraído pelo cabelo dela e pela pele quente como fogo. Bella sabia que era uma armadilha, mas sua mente também começava a se nublar. Sentia o corpo derreter sob os beijos febris de Richard. Sorriu, tomada pelo prazer, querendo retribuir. Os dois se entregaram a uma paixão arrebatadora, alimentada pelo encanto. Beijaram-se por tanto tempo que esqueceram completamente o mundo ao redor. Enquanto isso, Lilith voltava ao grande salão do banquete. Uma das damas perguntou onde ela havia se metido por tanto tempo. A princesa sorriu e respondeu que estivera admirando a lua na sacada. Acrescentou que naquela noite haveria uma chuva de meteoros. Todos se entusiasmaram com a ideia e correram para ver o fenômeno. A alta sociedade decidiu, em uníssono, ir até a varanda. Somente Isaac percebeu que aquilo fazia parte do plano de Lilith. A garota sorriu de lado e lançou um olhar significativo ao noivo. Enquanto isso, os aristocratas acabaram flagrando Bella e Richard em plena cena íntima. Uma das mulheres exclamou, indignada, perguntando como podiam ser tão sem vergonha. O casal olhou para cima e percebeu que tinha plateia. O vestido de Bella estava todo amarrotado, o cabelo uma bagunça. Parece que aquele susto foi o bastante para trazê-los de volta à razão. Começaram a se justificar, mas logo Lilith apareceu. Lançou-lhes um olhar que deixava claro que sabia exatamente o que estava acontecendo. Bella tentava arrumar o vestido, dizendo que todos estavam entendendo errado. Richard empurrou Bella e disse que ela o enfeitiçara com uma poção do amor. A bruxa, desolada, perguntou por que ele dizia algo assim. De imediato, começaram os murmúrios sobre a reputação já manchada do príncipe. Todos pareciam convencidos de que ele era o responsável por toda aquela confusão. Ele gritou, ameaçando mandar prender todos os presentes. Lilith sorriu e mandou que ele controlasse o temperamento. O príncipe ficou ainda mais furioso, exigindo saber como ela ousava lhe dar ordens. Estava prestes a continuar berrando quando ouviu uma voz familiar. Diante dele estava a rainha, impecavelmente vestida, como todos esperavam. Helena Carter o encarou com um olhar frio e impiedoso. Richard empalideceu ao perceber o quanto sua situação era delicada. A rainha o repreendeu, dizendo que ele só fazia envergonhar o nome do pai. O príncipe se lançou aos pés dela, implorando perdão. Tentou mais uma vez acusar Bella de usar bruxaria. Bella o interrompeu, dizendo que jamais teve a intenção de prejudicar o noivo. Xia sugeriu que ambos fossem julgados pelo Santo Tribunal. A rainha concordou e decidiu encerrar o vexame diante dos convidados. De repente, Lilith declarou que Bella realmente havia usado poções proibidas. Estendeu um pequeno frasco como prova. Bella protestou, dizendo que aquilo era mentira. A feiticeira sabia que Lilith a havia incriminado, mas estava certa de que o frasco fora destruído. Lady Xia examinou o vidro e confirmou que continha uma substância proibida. Lilith acrescentou que verificara o número de série e descobrira que ele desaparecera do estoque logo após a visita de Bella. Afirmou que o príncipe não estava envolvido, pois ela mesma tivera autorização para investigar. A princesa concluiu dizendo que não importava quem era o autor principal e quem havia ajudado, ambos haviam cometido o mesmo pecado por brincar com a vida daquelas moças. Lilith se curvou profundamente, suplicando justiça à rainha. Implorou que eliminasse a fonte de tamanha depravação. Xia a apoiou, lembrando que a rainha já dera chances demais ao príncipe. A soberana permaneceu em silêncio, apenas sinalizando aos guardas. Eles correram e imobilizaram Richard, segurando-o pelos braços. O príncipe se debateu, fitando Lilith diretamente nos olhos. Declarou que era um príncipe e tinha direito de desfrutar de tudo o que o palácio oferecia. A princesa retrucou: o dever de um nobre é dar o exemplo, não abusar do poder. Bella observava atentamente a jovem e notou algo. Lembrou-se de ter ouvido aquela frase da própria irmã quando era criança. Lily repetira aquelas palavras tantas vezes que acabará se dando mal por causa delas. Bella fitava o rosto da princesa como se buscasse uma resposta.
Sorriu de canto, lamentando mentalmente que Lily ainda estivesse viva. Aceitou a derrota, convencida de que escolher Richard em vez de Isaac fora o maior erro da sua vida. Mas logo a raiva tomou conta. Decidiu que Lily não teria sorte para sempre. O poder dentro dela começava a despertar. Com ódio, lançou um olhar a Richard e o obrigou a agir conforme sua vontade. Cedendo ao impulso enlouquecido, o príncipe rompeu as amarras dos guardas. Ele correu de volta em direção à princesa Lilith. Bella sorriu, sabendo que ele havia conseguido arrancar uma faca de um dos guardas. Lilith nem teve tempo de reagir antes que a espada viesse em sua direção. Ela congelou, sem acreditar que encontraria seu fim tão rápido. Fechou os olhos com força. Então, a espada de Richard foi detida por outra. Parece que o príncipe não conseguiu lidar com aquela força, porque sua lâmina simplesmente se despedaçou. Isaac surgiu para proteger sua princesa, que estava em sérios apuros. Mandou Richard ficar longe dela e o acertou com um soco no estômago. O príncipe, ainda sob controle, se levantou cambaleando. Dava para ver pelo olhar vidrado e vazio que ele não estava em si. Lilith recobrou os sentidos quando ouviu sua irmã entoando um feitiço. Virou-se para Isaac e pediu que não a deixasse terminar a invocação. Explicou que Bella queria eliminar as pessoas para que ficassem em silêncio. Isaac avançou em direção ao sobrinho e o nocauteou. Fitou a bruxa com ódio, entendendo exatamente o que ela estava tramando. No segundo seguinte, ele já tinha a espada apontada para ela. Perguntou, sem rodeios, como ela ousava atacar o príncipe. Olhou-a com fúria e disse que podia acabar com ela ali mesmo. Bella sorriu de canto e perguntou o que ele queria dizer com aquilo. Lilith afirmou que o comportamento estranho de Richard parecia causado por uma poção de controle mental. Sugeriu investigar a loja onde Bella comprava suas ervas e verificar o estoque. Sorriu, dizendo que seria fácil provar o que dizia. Bella a mediu com os olhos e perguntou se ela era sua querida irmã. A princesa fingiu ignorância, dizendo que se conheciam apenas naquele dia. Bella baixou a cabeça e disse que isso já não importava. Todos congelaram quando a bruxa desapareceu no ar. Lilith olhou em volta e a viu surgindo sobre o parapeito da sacada. Isaac correu para puxá-la, avisando que tivesse cuidado. Eles observaram enquanto o corpo de Bella começava a brilhar com uma luz sinistra. Ela os encarou e declarou que não esconderia mais nada. Lady Xia correu para avisar a rainha e procurar abrigo. Bella disse que era tarde demais. Que magia e encantamentos eram só o começo. Fitou a irmã e chamou-a de minha misteriosa Lady Lilith. Ergueu a mão e declarou que aquele palácio se tornaria o olho da tempestade. Lilith tentou impedi-la, dizendo que a igreja talvez ignorasse pequenas invocações, mas que isso era diferente. Mesmo assim, ela não seria perdoada por usar magia elemental tão poderosa. Apesar de tudo o que Lilith dizia, Bella já estava além de qualquer controle. Não temia a pena de morte nem castigo algum, queria destruir tudo o que existia ali. Sorriu, dizendo que estava cansada de ver as caras arrogantes dos nobres. Acrescentou que ninguém saberia o que aconteceu se todos ali morressem. Lilith se lembrou de que a magia elemental era proibida porque os mortais não possuíam o poder da deusa. Percebeu então que Bella estava drenando lentamente a energia vital de todos ao redor, o que era necessário para realizar aquele milagre elemental. Isaac também notou e correu para protegê-la. O vento cortante abriu um ferimento em seu rosto antes mesmo que ele percebesse. Bella tomou-lhe a espada e disse que ele merecia uma recompensa especial. Girou a lâmina junto ao vento, afirmando que o próximo alvo seria o pescoço da irmã. Lilith congelou, observando o caos dos elementos. Parecia que só Isaac conseguia manter a calma. Levantou-se num salto e fez um gesto estranho com as mãos. Mordeu o próprio dedo e disse que teria de usar sua espada afinal. Lilith ficou surpresa ao ouvi-lo recitar a bênção do paladino. Até Bella, a mais poderosa das bruxas, ficou impressionada com suas habilidades. Isaac apenas sorriu de forma confiante, dizendo que estavam certos sobre ele. Num instante, todo o corpo dele foi envolto por chamas brilhantes, e uma espada surgiu em suas mãos. Descobriu-se então que ele era o herdeiro de uma espada sagrada, um cavaleiro do fogo. Bella se lembrou de que os cavaleiros eram aliados leais da deusa e os guerreiros mais fortes de todos. Isaac, sereno, perguntou se ela estava com medo. Bella ergueu as mãos e disse que os cavaleiros não eram vistos desde a queda de Leônia. Lançou uma rajada de vento contra ele, dizendo que talvez fosse tudo uma encenação.
Isaac apenas ergueu a espada, pronto para bloquear o ataque. Um feixe intenso de energia flamejante começou a se concentrar na lâmina, o poder que ele usaria para derrotar Bella. Canalizou as correntes de ar e liberou o golpe. No instante seguinte, uma luz ofuscante tomou todo o salão. A energia que emanava dele era tão forte que Lilith quase foi arremessada para longe. Isaac reagiu no mesmo segundo, puxando-a para os braços para protegê-la. Ela sentiu o rosto corar, misturando constrangimento com uma estranha sensação de segurança. Isaac acariciou seus cabelos e disse para não se preocupar, que tudo ficaria bem. Tudo o que ela pôde fazer foi confiar nele, olhando nos olhos carmesins do cavaleiro. Enquanto isso, Bella despencava em queda livre, derrotada, murmurando sobre o retorno do cavaleiro sagrado. Como se ainda estivesse sob um encanto, Isaac se aproximou do parapeito. Querendo encarar sua oponente de frente, ele lançou um olhar que poderia matar e declarou que tudo havia acabado. Ordenou que acorrentassem a bruxa e a levassem para a masmorra da igreja. A rainha concordou com sua decisão e então voltou a atenção para Lilith. Isaac imediatamente segurou a mão dela e a protegeu com o corpo. A princesa ficou um pouco sem jeito, mas apreciou de verdade o gesto. A rainha perguntou por que o leoniano Aeres não havia feito nada enquanto a bruxa causava todo aquele caos. A garota abaixou a cabeça e respondeu que era hora do cavaleiro sagrado brilhar. Lançou um olhar para ele e disse que confiava em seu noivo. Lilith então se voltou para os nobres e mencionou alguns rumores estranhos que vinha ouvindo. Diziam que Isaac estava se envolvendo com artes sombrias, que havia se tornado uma espécie de monstro. Ela piscou, num tom leve, e disse que aquelas acusações estavam oficialmente desmentidas. A rainha permaneceu em silêncio, percebendo que todos apoiavam a princesa. Lady Xia comentou que, graças a eles, o escândalo de Bella havia sido finalmente revelado. A rainha cedeu, percebendo que gente demais tinha visto tudo. Após um momento, despediu-se e ordenou que Isaac cuidasse de sua noiva. Lilith se curvou em agradecimento e agradeceu a Xia pela ajuda. A mulher respondeu que não era nada e os aconselhou a sair dali o quanto antes. Acrescentou que Isaac estava causando muita ansiedade à família Stewart. Xia encerrou o assunto dizendo que ele estava sendo mais vigiado do que aquela frágil garotinha escondida sob o nome de Leônia. Isaac franziu o senho, percebendo que a farsa deles estava evidente. Lilith notou a confusão no olhar dele e perguntou, hesitante, se havia feito algo errado. Sentia-se uma idiota por não entender nada de política. Isaac a tranquilizou, dizendo para não se preocupar, que ela só estava cansada. Lilith corou e disse que não estava nervosa. Ele apenas sorriu e respondeu que ela com certeza estava sim, até porque o chamara pelo primeiro nome pela primeira vez. Foi aí que ela se deu conta de como havia se tornado íntima dele sem perceber. Depois dessa conversa, os dois voltaram para casa. Havia chegado o momento de Lily voltar a ser quem era. Por algum motivo, um silêncio tenso pairava entre eles. Ela notou a expressão séria de Isaac e perguntou se ele estava bem. Ele respondeu de imediato que só estava exausto depois de tudo. Lily mencionou que havia preparado uma boa quantidade de poção para ele. No instante em que demonstrou preocupação, ele disse para ela cuidar de si mesma. Aproximou-se e avisou que Bella ainda poderia ter seguidores fiéis espalhados por aí. Lily o abraçou e fitou seus olhos. Ele perguntou, em tom suave, se ela realmente queria ver o pai. Sentindo-se envergonhada pela proximidade, desviou o olhar. Disse que o pai estava em apuros por causa de uma maldição de poção de marionete. De repente, sua expressão se tornou sombria, ela afirmou que não podia mais esperar. Isaac observou sua mudança de humor com calma, como se já esperasse. Sugeriu que seguissem o plano, e logo chegaram à propriedade. Lily decidiu recuperar tudo o que lhe pertencia. Jogou um manto sobre os ombros e entrou decidida. Isaac desceu da carruagem e a observou atentamente. Sabia que toda aquela operação seria extremamente perigosa para Lily. Estalou os dedos, e Karen, o corvo, apareceu diante dele. Isaac ordenou que o seguisse e a protegesse, acontecesse o que acontecesse. O corvo quis saber se ele ficaria bem depois de usar o poder da espada sagrada. Karen perguntou se ele precisava de proteção. Isaac nem respondeu, apenas abaixou calmamente a manga. Seu rosto escureceu ao ver a marca da maldição se espalhando ainda mais pelo corpo. Enquanto isso, Lily já estava aterrorizando guardas e criados do palácio. Uma criada caiu no chão de puro pavor, achando que estava vendo um fantasma de verdade.
Todos acreditavam que Lily estava morta. Ninguém esperava vê-la ali, viva. A garota ordenou que se ajoelhassem diante da morta que havia retornado do inferno. A criada desabou, balbuciando que Lady Bella já havia partido. Lily olhou ao redor, pensativa, como se procurasse confirmar o que ouvirá. O fato de o lugar estar deserto e todos os guardas do duque terem sumido a deixou em alerta. Logo depois dessa pergunta, a criada simplesmente desmaiou. O comportamento estranho dela só aumentou as suspeitas de Lily. Ela estalou os dedos, surpresa ao perceber que a criada havia desabado apenas com um truque simples de ilusão. Resolveu aproveitar a oportunidade e seguir para o porão. A descida seria longa, escadaria abaixo. Não pôde deixar de se lembrar de como a criada era jovem na última vez em que a vira, agora parecia pelo menos 20 anos mais velha. Lily não esperava que fosse tão fácil entrar. Agora precisava encontrar o laboratório subterrâneo da irmã, Bella. Procurava receitas de antídotos para as poções, mas deu de cara com um estranho encapuzado. Escondeu-se imediatamente, supondo que fosse um dos capangas de Bella. Não tinha certeza de quem ele era, mas preferiu não arriscar. Logo ficou preocupada por talvez não conseguir enfrentá-lo sozinha. Planejava esperar o momento certo, mas acidentalmente derrubou um frasco de vidro. O homem que preparava a poção se virou de imediato para ver o que havia causado o barulho. Lily quis fugir, mas algo a fez congelar no lugar.